Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Ricardo Novaes. Hoje eu vou falar de um assunto muito legal que tem uma relação com as constelações familiares, com a visão sistêmica e vai muito além disso, porque pega todo esse paradigma que a gente está vivendo hoje. Quem pesquisa a questão da física quântica, a questão da expansão de consciência, a relação entre religião e ciência, essa expansão dos conceitos que nós estamos vivendo hoje em dia, né, já há alguns anos, e torna essa época em que nós estamos a época de maior evolução do pensamento na história da humanidade. Hoje em dia, 10 anos transcorridos representam o que antigamente era talvez 100, 200 anos de evolução, né, do pensamento. Então a gente está vivendo um momento de grande aceleração das descobertas. Então, também por isso, tem pessoas que têm paradigmas de pensamento muito diferentes, porque tem pessoas que estudam isso, pessoas que estão ainda pensando de forma mais antiga. E eu não sou um adepto de que tudo que é novo é bom, não é isso. Tem coisas que são novas e que, na verdade, são modismos. E esses modismos, eles vão contra, muitas vezes, a nossa felicidade. Eles são sedutores, eles parecem fazer muito sentido, mas a gente tem que ter cuidado. Então, quando eu falo assim, de quebrar dogmas, eu também não estou dizendo que tudo que é novo é melhor, não. Tá? Vamos ter esse cuidado, esse discernimento, porque tem coisas que foram criadas pela natureza e que a gente precisa reconhecer isso e saber que são eternas, são coisas eternas que a gente deve valorizar. Inclusive, os princípios sistêmicos tratam muito disso. Muitas vezes as pessoas querem excluir pessoas com base... Vou dar um exemplo bem claro para eu não ficar aqui muito aéreo. Por exemplo, muitas vezes você vê pessoas querendo excluir o pai, achando que isso é uma coisa boa, como se isso fosse sinônimo de valorizar uma mulher, de perceber o poder da mulher. Quer dizer, a mulher é tão poderosa que ela pode ser mãe sem um pai. São ideias fajutas mesmo, e que um homem tem o seu lugar na família, e isso não tem nada de demérito para a mulher. Então, depois dessa breve introdução, vamos começar aqui a falar então do assunto do vídeo de hoje, que são os 10 dogmas da ciência e os campos morfogenéticos, o campo mórfico talvez, né, dependendo, do Rupert Sheldrake, que é um cientista, um biólogo inglês, e ele vem sendo um dos agentes de transformação desses paradigmas humanos. Então, olha que interessante. O que é um campo morfogenético? Morfo significa forma, genético significa gênese, né? Ou seja, origem. Então, a origem de uma forma. E o Rupert Sheldrake, ele mostrou como que a epigenética, como que os genes que a gente tem são muito mais avançados do que a gente imagina. Ou seja, você tem células que todas elas têm um potencial de gerar formas, e todas elas têm um potencial interno semelhante, mas apenas algumas funções são ativadas dentro de cada célula. Então você tem os neurônios, você tem as hemácias, você tem outras células no corpo, e as funções genéticas são diferentes, justamente por essa epigenética. É um assunto muito avançado que nem eu mesmo posso dizer que entendo, mas esse básico conceitual eu estudei, né? Então mas eu não quero dar aula disso. O que eu quero falar aqui é como que isso se aplica na nossa visão de mundo e como que isso se aplica nas terapias sistêmicas, nas constelações familiares. E para isso, o Rupert Sheldrake, ele trouxe para nós ali os 10 dogmas, e ele quebra esses 10 dogmas nos livros dele. E quais são esses dogmas? Dogma número 1. A natureza é mecânica ou assemelhada a uma máquina. Né? Então, esse é um dogma. Número 2. Toda matéria é inconsciente. 3. As leis e constantes da natureza são fixas. 4. A quantidade total de matéria e energia é sempre a mesma. 5. A natureza não tem propósito. 6. A hereditariedade biológica é material. 7. Memórias são guardadas dentro do cérebro. 8. Sua mente, consciência, está dentro da sua cabeça. 9. Fenômenos psíquicos como a telepatia não são possíveis. 10. A medicina mecanicista é a única que funciona. Então, esses são os 10 dogmas que o Rupert Sheldrake traz, e eu vou pegar apenas um deles aqui, que é o número 8, que fala: sua mente está dentro da sua cabeça. No paradigma mecanicista, né, dogmático,
é considerado como se um pensamento fosse uma secreção do cérebro, como se, né, do mesmo jeito que a lágrima sai do olho, o pensamento sai do cérebro, ou seja, é uma visão que é compreensível, né? Claro que a gente tem uma limitação perceptiva, sensorial, então não é uma coisa que, quando a gente fala isso é um dogma, a gente também não está dizendo que é uma coisa fácil você olhar para além disso, né? Acontece que existem maneiras que vão além dos métodos científicos tradicionais, em que é possível averiguar a falsidade dessa informação. E a gente entende isso primeiro entendendo o que é ciência. Quer dizer, muitas vezes as pessoas falam de ciência como sendo algo muito fácil de definir. Mas existe a ciência, além da ciência material, existe a ciência espiritual, né, que é a origem de toda a ciência. E essa ciência espiritual, ela pressupõe novas formas de olhar para as coisas. Ou seja, a gente olhar com a nossa consciência, e muitas vezes ela comprova coisas, mas que não deixam provas, às vezes, que sejam tão fáceis de você trazer assim, para um âmbito acadêmico, né? Então, quando a gente entende assim, olha, por exemplo, vamos entender como que a constelação familiar, por exemplo, pode nos auxiliar nisso daí. A gente observa que informações hereditárias das pessoas vêm à tona dentro de uma constelação familiar, e aí que se mostra o campo morfogenético. Então, por exemplo, vamos supor que vai ser feita uma constelação minha. Eu entro, eu exponho brevemente aquilo que eu quero resolver, e à medida em que são colocadas pessoas para representar meu pai, minha mãe, meus avós, certos sentimentos vão brotar dentro das pessoas que dizem respeito diretamente ao que ocorre na minha família. Se você for olhar bem, estas são formas de comprovar algo que um sistema acadêmico não vai aceitar muitas vezes, né? Porque como que você usa isso como prova? Como que você usa isso como quase uma prova forense, uma comprovação de algo? Então acaba que, de fato, quando a gente aceita essa observação, que passa muito pelo campo da consciência e da espiritualidade, a gente começa a ter que abrir um espaço dentro da gente para abarcar algo que a gente entende, mas não é totalmente racional. E ao mesmo tempo algo que a gente tem que aceitar, que não dá nem para querer provar para os outros que existe. Ou seja, é algo que é melhor a gente ter para a gente se juntar em pessoas que percebem o mesmo que nós e não querer ficar comprovando para os outros que aquilo é verdade. Então, naturalmente, gera cisão. E as pessoas, então, a gente pode se abrir para isso, né? O que eu acho muito interessante é que mesmo pessoas que têm abertura para isso, se a gente perde o contato um pouco com esse ambiente, a gente tem uma tendência a voltar para o racionalismo, que é uma forma de se sabotar. Por isso que eu acho tão importante manter um hábito de leitura, manter, às vezes, contato com pessoas que vão ajudar a gente a se expandir a nossa mentalidade, né? Porque tem aquele princípio, né, que fala assim, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda, né? E tem uma palavra de Jesus também, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Ou seja, isso é uma coisa que já é amplamente aceita, né? De que é bom a gente se rodear de pessoas, de ambientes, de leituras, de conhecimentos que tem a ver com aquilo que a gente quer alcançar. Então esse paradigma que sai desses dogmas da ciência, ele não é realmente tão facinho de você chegar nele, de você manter ele dentro de você, de você manter esse nível de consciência, né? É algo que precisa de uma constante atenção, porque você muitas vezes está nadando contra a corrente. Você vai ter muitas pessoas falando o contrário, você vai ter livros, você vai ter a educação formal toda falando o contrário disso. Mas hoje você vê que tem muitos conhecimentos corroborando também, por outro lado, isso daí. Por isso que eu fico chocado de ver, por exemplo, na época em que eu me formei, foi em 2001, até hoje, você vê, já foi depois dos anos 2000. Naquela época, como a internet ainda não era uma coisa tão difundida, né? Já existia, mas não era tão difundida, a universidade ela era realmente considerada algo de vanguarda, ainda se usava essa palavra, vanguarda, ou seja, à frente do tempo, porque na universidade tinha os livros, quer dizer, ainda tem, né, livros, referências, pesquisa e tudo mais. Acontece que hoje em dia, olha o que aconteceu ao longo de 20 anos, eu estou em 2022 falando isso,
depois de 20 anos, o que nós vemos é o quê? A universidade ficando para trás. Né? Isso não é porque eu quero acreditar nisso, é porque é um fato. A universidade, as pesquisas que acontecem na universidade, elas, apesar de sua grande importância, elas têm um tempo para acontecer. Né? Só que com a internet, hoje, uma pessoa que simplesmente esteja disposta a estudar e aprender, ela vai ter conhecimentos que muitas vezes não são referendados pelas pesquisas acadêmicas nas universidades. Porque não deu tempo, às vezes não deu tempo dos pesquisadores na universidade acompanharem pelos métodos científicos que eles têm, pelas limitações financeiras, pelas limitações técnicas, pelas limitações de consciência também. Né? Não deu tempo deles acompanharem todo o desenvolvimento. Então, acontece uma corrida de cavalos, sendo que alguns cavalos estão mais turbinados que outros. E isso, naturalmente, gera aquela coisa assim, né? Será que essa corrida é justa? Né? Então hoje, para a gente poder acompanhar o raciocínio dos campos morfogenéticos, né, o que está por trás de tudo isso, requer, acima de tudo, uma presença, requer a gente estar presente para o tempo, requer a gente ter paciência com a compreensão diferente das outras pessoas, porque realmente nem todo mundo vai concordar com o que a gente pensa, né? Mas, vamos dizer assim, é uma realidade, nós estamos vivendo isso daí. Né? E eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso dentro de nós, sem ficar buscando validação fora o tempo todo, porque senão a gente fica doido. E a gente não encontra sempre pessoas que pensam como nós. A gente tem que ter uma atenção profunda. Como se diz, todo cuidado é pouco. Né? Então, vamos dizer assim, é isso por hoje, é isso que eu queria dizer por hoje. Eu sei que tem muito mais coisa para falar a respeito disso, né? Mas eu acho que eu disse a essência da questão aqui. A gente tem os campos morfogenéticos representando um ponto de vista que está emergente na humanidade hoje, mas os dogmas científicos continuam ainda sendo muito fortes, continuam sendo o conteúdo principal dentro dos livros que a gente dá para as crianças nas escolas. E aí, como é que fica? Eu particularmente não vejo um grande problema nisso, eu acho que é muito importante, eu vejo na minha própria história, eu ter recebido os dogmas para eu poder quebrar eles com a minha própria caminhada. Eu não vejo uma grande dificuldade de entender isso. Eu acho super natural. Então eu não tenho medo, não acho um horror as crianças receberem esse ensino na escola para que depois elas possam ampliar dentro do próprio estudo, da própria caminhada. Eu vejo como uma coisa normal, uma coisa saudável, não tem como fugir. E acho também que quando a gente tem uma visão mais ampliada, uma coisa que a gente tem que entender é a gente não criar guerras nos nossos meios onde a gente convive, não querer ser a pessoa que sabe tudo e os outros que estão ali não sabem nada e eu quero mudar a cabeça delas. Não acho que isso é certo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com você naturalmente, se você chegou nesse ponto do vídeo, de alguma maneira você tem uma confluência de pensamentos comigo. Eu não estou te obrigando a me ouvir, né? Porque se eu estivesse na minha casa, recebendo visitas e obrigando ele, sendo aquele cara chato, que todo mundo fica se olhando, meu Deus, que hora que esse cara vai parar de falar? Aí é outra coisa completamente diferente. O que eu estou fazendo aqui é falando com a minha câmera, e eu sei que se você está aí do outro lado ouvindo, é porque você quer ouvir, porque você de alguma forma já concorda um pouco comigo também. Senão você já teria largado esse vídeo para lá há muito tempo. Então, eu espero que tenha sido útil para você essa reflexão, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos para frente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.